Muito bem, irmãos. Então, na difícil missão então, de substituir o nosso pastor André, estou aqui mais uma vez. Então, os irmãos vão ter que, dizia o nosso grande Zagallo, vão ter que me aturar. Né? Falecido Zagallo, né? Bom, mas antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria de lembrar os irmãos de 3 regras, aliás, 4 regras básicas que nós devemos sempre ter em mente quando nós estamos estudando a palavra de Deus. E a primeira é saber a quem o texto foi escrito. Se foi escrito para a nação de Israel, se foi escrito para a igreja, ou se é um texto universal, que serve para todo o povo, todo mundo. Quando nós temos essas distinções, nós nos distanciamos mais de cairmos em erros de interpretação bíblica. A segunda regra que se tem é considerar as práticas e costumes da época. Sempre nós temos que ter em mente isto. Nós não podemos querer transferir práticas e costumes muito antigos para os nossos dias de hoje, que são incompatíveis. Aí nós caímos até em situações ridículas, que muitas vezes a gente vê aí. A terceira regra é conhecer o contexto que envolve aquele texto que você está lendo. Não isole jamais um verso bíblico e forme ali uma doutrina, uma linha de pensamento, que também você pode cair em erros doutrinários. Entenda o contexto que envolve toda a história. E a quarta e última regra, que eu diria a mais importante delas, claro, estar envolvida com o Espírito Santo de Deus. Se nós não estivermos envolvidos com o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos lendo a sua palavra, é claro que será uma mera informação bíblica ali, uma história que está sendo lida e que não terá função, não terá finalidade alguma. Temos que estar envolvidos com o Espírito Santo de Deus, senão vai ser apenas uma leitura básica, um estudo histórico qualquer. Amém, irmãos? Então, com isso em mente, vamos entrar, então, no nosso texto de hoje. Então, abra suas Bíblias aí, no livro de Juízes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Livro histórico. Livro de Juízes, seu capítulo de número 6. Uma história muito, muito conhecida. E mantenha a sua Bíblia aberta. Mantenha ela aberta. Em Juízes 6, Juízes 6. Inicialmente, nós faremos apenas a leitura do verso número 1. Mantenha a Bíblia aberta, que diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse instante, Senhor, vemos diante de Ti, Senhor, para Te pedir que o Senhor nos use, Senhor, na exposição desta palavra, Senhor. Não permita que eu fale, Senhor, mas que o Teu Espírito fale, Senhor, e que sirva para nós, Senhor, essas palavras como luz, como um farol para iluminar os nossos caminhos, Senhor, e aprendermos mais a agradar a Ti, aprendermos mais a servir a Ti, Senhor. Use-nos, ó Pai, conforme o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém, Senhor. Qual era o contexto da época que envolveu esse texto? É muito simples. Nós sabemos muito bem que o povo sai do Egito com Moisés e peregrinam pelo deserto do Sinai por 40 anos, até chegar na terra prometida com Josué.
e entram na terra prometida com Josué. A partir dali, o Senhor, então, eles não tinham reis nesse período. Nós sabemos muito bem, eles não tinham rei. Então, a partir desse momento, então, Deus instituiu, levantou líderes no meio do povo. A partir do momento da morte de Josué, Deus, então, resolveu levantar líderes políticos, militares, para conduzir o povo. Conduzir o povo. E esses líderes políticos, militares, foram chamados de juízes. Eram pessoas, então, que lideravam politicamente e militarmente o povo. E foram 15 os juízes. 15 os juízes. E entre esses 15, nós tivemos uma mulher. Olha aí a inclusão. Deus incluindo a mulher. Tivemos uma juíza, que se chamou Débora. Nome da minha irmã, Débora. E Débora, além de ser uma líder político-militar, ela também julgava causas do povo. A Bíblia nos mostra isto. E Débora fez um juizado, uma liderança fantástica. Ela liderou o povo por 40 anos. E foi um período de muita prosperidade e muita paz entre os israelitas, já na terra prometida. Até que Débora, claro, Débora morreu. E com a morte dela, também aquelas pessoas, aqueles que acompanhavam Débora, aquele período de Débora, também foram morrendo. E devido a essa grande prosperidade do povo e a paz que reinava no meio do povo, e com a morte de toda aquela geração que acompanhou Débora, essa nova geração que viveu, que nasceu nesse período de prosperidade, eles lentamente foram se desviando do caminho do Senhor. E foram se sentindo autossuficientes. E se desviaram totalmente dos caminhos do Senhor. Quando nós lemos o livro de Juízes, facilmente nós podemos notar esse ciclo vicioso que existiu nesse período, que durou mais ou menos 3 séculos, 300 anos, esse período dos juízes. Então, nós notamos facilmente um ciclo vicioso. Deus levantava um juiz para libertar o povo da opressão dos inimigos, o povo ganhava liberdade, havia prosperidade, havia paz. Com o passar daquela geração, o povo começava a se distanciar do caminho de Deus. Deus, em sinal de alerta, pelos desvios, levantava um novo juiz. E esse juiz, político-militar, tirava o povo daquela opressão, libertava o povo da opressão dos inimigos, e havia prosperidade, e daqui a pouco aquela geração também começava a se distanciar dos caminhos do Senhor. E foi assim por muito tempo, 3 séculos, como nós dizemos. O povo resgatava, voltava a andar fora dos caminhos de Deus novamente. E o ciclo se repetia, foi se repetindo por 3 séculos. Um horror, né? O texto que nós acabamos de ler, ele está dentro desse período, pós-prosperidade de Débora. Pós-prosperidade de Débora. O povo estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. E uma grande opressão por parte dos inimigos estava acontecendo sobre o povo. O texto nos mostrou aí 7 anos de opressão no povo. A situação era tão desesperadora nesses 7 anos, que aquela nação extremamente forte não tinha forças nem para lutar contra o inimigo, de tão debilitada que estava a nação de Israel nesse período que nós acabamos de ler, nesse contexto que nós acabamos de ler aí. Vamos ler então agora do verso 2 ao verso 6. Mantenha a sua Bíblia aberta. Verso 2 ao verso 6, de Juízes 6.
os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra e devastá-la. Por causa de midianitas, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Como dissemos no início, como lemos no primeiro verso, foram 7 anos dessa opressão. 7 anos, irmãos, não é 7 dias, não é pouco tempo, é muito tempo para sofrimento, para opressão. E aí me veio uma pergunta à mente, quando eu estava lendo esse texto. Por que Deus não respondia o clamor por socorro dos israelitas? Sendo que eles eram nação escolhida de Deus. O texto não diz que eles clamavam a Deus. A pergunta que me veio foi essa: por que Deus não respondia o clamor? Eles estavam clamando a Deus. E a resposta, meus irmãos, ela veio logo em seguida, no verso 7 ao verso 10, que diz assim: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei as suas terras. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não desses ouvidos à minha voz. O povo clamava por socorro a Deus, e Deus mandou um profeta anônimo. Se eu tivesse parado de ler esse texto, essa história de Gideão, né, dessa história dos israelitas, aqui, eu diria que Deus era um brincalhão. O povo, com uma opressão tremenda, ele manda um profeta anônimo, sem conhecimento, que ninguém conhecia, para dizer algo que o povo sabia. Deus está de brincadeira. Mas quando nós entramos no contexto da história, nas entrelinhas dessa passagem, nós vamos ver claramente que este profeta anônimo, ele veio com duas importantíssimas funções. Com duas importantíssimas funções. Quando nós lemos as entrelinhas desse texto. A primeira, lembrar o povo de que quem era Deus. Os midianitas, os israelitas, eles tinham saído de um período de grande prosperidade, se sentindo autossuficiente. Claro que tinham se esquecido de quem era Deus. Estavam se sentindo autossuficientes. Se esqueceram totalmente de quem era Deus. Esse profeta veio com esta função,
de lembrar a eles de quem era Deus. A segunda função desse profeta anônimo era lembrar o povo do porquê de tanto sofrimento. É claro que quem se desvia dos caminhos do Senhor, é claro que não tem mais ouvidos para Deus. Foi exatamente o que tinha acontecido, estava acontecendo com os israelitas. Totalmente desviado do Senhor, totalmente com seus ouvidos entupidos para Deus. Não ouviam mais a Deus. Por isto, a função desse profeta. Lembrar de quem era Deus e lembrar, mostrar a eles do porquê do grande sofrimento. Vocês não deram mais ouvidos a Deus. Mas e o clamor do povo? Por que Deus não atendia o clamor do povo? Muitas vezes, porque Deus não ouvia. Claro que Deus estava ouvindo. Deus não estava atendendo. Ouvir é uma coisa, atender é outra. A pergunta continuou na minha mente. Mas e o clamor do povo, por que não era atendido? A resposta eu encontrei também nas entrelinhas do texto. Os clamores dos israelitas, eles tinham um único objetivo, apenas um único objetivo: implorar por solução aos problemas que eles estavam vivendo. Esse era o objetivo do clamor deles, implorar por solução de um problema que eles estavam vivendo. O que eles não estão errados. Eu cheguei a essa conclusão. Não está errado. Eles não estão errados disto. Eu aprendi, irmãos, com essa importantíssima visita desse profeta, ou nesses 10 versículos que nós acabamos de ler, algumas lições. Eu não posso tratar a Deus como os israelitas, nesse período, estavam tratando. Os israelitas estavam tratando a Deus como um objeto descartável. Quando eles precisavam de Deus, eles recorriam a Deus. Quando eles não precisavam de Deus, eles se distanciavam de Deus. Por isso da opressão. Eu não posso tratar a Deus como um objeto descartável, que eu só me dirijo a Deus quando eu estou precisando dele, ou quando alguma situação difícil, resolve esse problema aqui, vai. Coisa tão simples, né? Então, voltando, eu não posso tratar a Deus como um objeto descartável, que eu só me dirijo a Ele quando eu estou precisando. Os israelitas estavam fazendo exatamente isto. A segunda lição que eu aprendi com esse profeta também, que é, antes de eu clamar a Deus por socorro, achando que Deus me desamparou, como nós vimos nos textos, os israelitas achavam que Deus tinha desamparado eles, tinha abandonado eles, que Deus não era mais o Deus deles. Antes de eu clamar a Deus num momento difícil da minha vida, achando até que Deus me abandonou, eu tenho que fazer uma retrospectiva em minha vida e ver o que foi que Deus fez em minha vida. E aí, irmãos, me veio à mente um velho hino que a gente cantava lá no Brasil. Conte as bênçãos, dizas quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Aí os irmãos sabem de cor. Por que os irmãos não vêm agradecer a Deus as bênçãos que muitas vezes nós tanto falamos aqui, nos nossos momentos de dízimos, nas nossas reflexões? Às vezes, um único papelzinho chega, um único pedido chega, e pedido não é agradecendo por bênção recebida. Os israelitas tinham se esquecido de Deus, tinham se esquecido de
todas as bênçãos que eles tinham recebidos das mãos do Senhor. Eles estavam tratando a Deus como objeto descartável. Não trate a Deus como um objeto descartável. Aprenda a contar as bênçãos recebidas da divina mão. E o texto continua, verso 11 e verso 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Bezerrita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uva, para escondê-las dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu não sei, irmãos, quanto tempo levou entre aquele profeta anônimo e esse anjo do Senhor. Eu não sei quanto tempo levou. Eu creio que deva ter demorado um certo tempo. Eu tenho por base isso devido à resposta que Gideão dera a este Senhor que sentou sob essa árvore. Eu não sei quanto tempo demorou. Com toda certeza, a resposta que Gideão dera a esse anjo refletia a mente de todos os israelitas em relação a Deus. E a resposta foi essa. Verso 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Talvez essa era a mentalidade de todos os israelitas. Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Por isso dessa opressão terrível sobre as nossas mentes, as nossas vidas. Gideão, irmãos, ele estava tão focado no seu problema, que era salvar aquele trigo, porque ele sabia que o adversário, que os inimigos iriam saquear, que ele nem percebeu que aquele Senhor que estava sentado sobre a árvore, debaixo daquela árvore, dando palpite em sua vida, era um anjo de Deus. Porque o foco dele era o problema que ele estava vivendo. O foco principal dele naquele momento era o problema dele. Ele não percebeu que aquele Senhor era um mensageiro de Deus. Ele não percebeu isto. Eu diria, Gideão ouviu, mas não viu o anjo do Senhor. Ele ouviu o homem falando, mas ele não viu como um enviado de Deus. Quantas vezes isto já aconteceu comigo? A minha mente, às vezes, ficou tão focada num problema, que eu não dei ouvido a ninguém que se aproximou de mim e me deu algum conselho, ou me deu algum, entre aspas, algum palpite. Porque a minha mente estava focada no meu problema. Isso é normal, muitas vezes, em nós. Nós não enxergamos, nós enxergamos os que vêm dar opinião para nós como palpiteiros, não como mensageiros de Deus. Infelizmente, nós somos assim. Eu aprendi, irmãos, que Deus só iniciará um processo de livramento em nossas vidas por alguma opressão que estivermos vivendo. Primeiro, quando nós, ou quando eu, não mais tratá-lo a Deus, não mais tratá-lo como um objeto descartável. Essa é a primeira
situação. Deus só iniciará um processo de libertação minha, de um problema que eu estou vivendo, quando eu não mais tratar a Deus como objeto descartável. Segundo, quando eu tiver consciência do porquê do meu sofrimento, porquê que tudo aquilo está acontecendo comigo. E o terceiro ponto, quando os meus ouvidos estiverem desentupidos para Deus ou para os mensageiros de Deus. Sem esses 3 pontos, irmãos, nós podemos ficar 7 anos clamando por livramento, que Deus não nos responderá. Deus não nos responderá. Pode clamar, continue clamando, vão ser 7 anos, no mínimo, até você abandonar. Se você não tiver a sua mente nesses 3 pontos, Deus não irá responder, porque Ele não é um objeto descartável nas nossas mãos. Nós temos que estar em sintonia diária com Deus, não apenas quando nós estivermos precisando dEle. Nós temos que ter consciência que muitas vezes um problema que nós estamos vivendo é culpa nossa, não tem nada a ver com Deus. E nós temos que ter ouvido para os mensageiros que Deus. Muitas vezes Deus está mandando os mensageiros e nós não damos ouvidos. Sem esses 3 pontos, sem chance de Deus responder. Os irmãos me permitam eu dar um testemunho particular da minha vida. Quando meu Pedro Otávio nasceu, eu particularmente questionei muito a Deus. Por quê? Por que em minha casa nasceu uma criança com síndrome de Down, sendo a minha casa tão servil ao Senhor? E eu fiquei com essa pergunta em minha mente por muito tempo. Por muito tempo, eu diria, por mais de um mês. Eu fiquei questionando a Deus a respeito disso. Foram noites intermináveis de questionamentos a Deus. Do porquê. E o Senhor calado, não respondendo. Até que, quando saiu o resultado do cariótipo do Pedro, eu e um amigo meu, que era então o pediatra dele, nós fomos até São Paulo, numa fundação SOS Down, que chama. E lá nós não fomos, é claro que não fomos lá para resolver o problema da síndrome de Down, para reverter o quadro, claro que não. Nós fomos lá para termos informações de como lidarmos com isso, essa nova situação. E mal eu imaginava que Deus iria colocar um anjo dele ali naquele caminho meu ali. E depois de quase 2 horas de conversa com a psicóloga da fundação, ela me respondeu, a mim e o Marcelo, que é esse médico pediatra, ela respondeu o seguinte: eu estou muito tranquila em saber que o Pedro Otávio nasceu em sua casa. Eu estou muito tranquila, porque ele ter nascido em sua casa vai ser muito bom para a síndrome de Down. Foi muito bom, porque através dele, muitas pessoas terão contato com a síndrome de Down e vão se desmistificar muitas coisas. Então, por isso eu estou tranquila a esse respeito. Vocês não têm problema, vão e cuidem do Pedro Otávio normalmente, como se cuide de uma criança. Claro, respeitando as limitações dele. Eu confesso para vocês, irmãos, que naquele momento eu senti um alívio na minha alma. Eu senti ali que era Deus respondendo aquelas perguntas que eu estava fazendo a Deus. Por quê? Ele será uma bênção, e ele se tornou uma bênção em nossa família. E não só a minha família,
mas como a todos aqueles que ficam em torno dele. Olha aí as respostas de Deus. Deus usou aquela psicóloga, que eu não sei nem o nome mais dela, como uma mensageira, para me dar uma mensagem, para me responder uma pergunta que eu tanto fazia para Deus. Naquele momento eu senti, é Deus falando comigo. E Deus é assim. Deus é assim. Ele age desta vez. Ele pode usar qualquer pessoa, para nos trazer uma resposta dele para as nossas vidas. Sim, ele pode usar desse expediente. Voltando no verso 11 e no verso 12. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e Gideão estava ali malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe disse, o Senhor está com você, ó poderoso guerreiro. Existem, irmãos, dois detalhes importantíssimos nesses dois versos aqui, que infelizmente muitas pessoas, quando estão lendo, passam batido, passam despercebido. Esses dois detalhes que eu vou dizer para os irmãos, eles fazem muita diferença no contexto da história de Gideão. O primeiro é que esse anjo não ajudou Gideão a malhar e esconder o trigo. Não ajudou Gideão. Ele só ficou ali dando palpite para Gideão. O segundo detalhe importantíssimo no texto, nesses dois versos, Gideão não parou de malhar o trigo. Continuou fazendo o seu serviço. E aí, eu tirei duas lições para mim. Aliás, tirei uma lição para mim. Deus não irá fazer o que é de minha responsabilidade. O malhar o trigo para pôr a salvo, Gideão tinha condições de fazer e estava fazendo. O anjo não fez, porque Gideão tinha condições de fazer. Ele tinha que fazer. Quantas vezes eu negligenciei nesse ponto? Quantas vezes eu já negligenciei nesse ponto? Clamei por socorro a Deus e transferi toda a responsabilidade a Ele. E cruzei meus braços. E às vezes fui até mais ousado. Até por conta de eu ter um pouco de intimidade com a palavra de Deus, peguei até um texto bíblico e cravei na minha transferência. Esperei com paciência no Senhor e Ele me responderá. Totalmente errado. O verso não quer dizer nada disto. Se a parte da solução do nosso problema está em nossas mãos, Deus não irá fazer. O anjo do Senhor não ajudou Gideão a malhar o trigo. Gideão não parou de malhar o trigo. Repito, se parte da solução dos nossos problemas está nas nossas mãos, Deus não irá fazer a nossa parte. Cabe a nós fazermos. Aí vem o verso 13. A resposta de Gideão ao anjo. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que efeito de todas as suas maravilhas, que sempre foram contadas pelos nossos pais a seu respeito? Claramente nós vemos aqui que Gideão estava totalmente decepcionado com Deus, como já dissemos. Talvez fosse a mente de todos os israelitas, decepção com Deus, Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Eu creio que a mensagem daquele profeta anônimo não tinha chegado ainda aos ouvidos de Gideão.
Não tinha chegado. A ficha não tinha caído ainda na mente de Gideão. Por isso ele dera essa resposta extremamente sincera àquele senhor que estava sentado debaixo do carvalho, que ele ainda não estava vendo como anjo. Ele via apenas como um palpiteiro ali na vida dele. Ali. Aí vem o verso 14 e o verso 16. Verso 14 ao 16. A partir daqui, irmãos, os irmãos vão perceber que o tom da conversa mudou um pouco. Verso 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos Midian. Não sou eu a quem está enviando? Verso 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, de menor importância em Manassés, e eu sou o menor na minha família. Verso 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Então os irmãos perceberam que até o verso 14, Gideão ainda não tinha percebido que aquele homem palpiteiro era um mensageiro de Deus, ou seja, era um anjo do Senhor. A partir daqui, a partir do verso 14, o tom dele mudou. A ficha dele caiu. Deus tocou nele naquele momento e a mente dele se abriu. E aí eu tomei a liberdade e fiz uma leitura com a mente de Gideão, que ficou dessa forma. Verso 15. Ah, Adonai. Aqui já não é mais o Senhor. No original é Adonai. Ah, Adonai, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Respondeu Adonai. Eu estarei com você, Gideão, nessa luta. E nós destruiremos os midianitas como se fosse um só homem. Olha como é que mudou o texto. Ficou muito claro aqui nesses 3 versos que Deus escolheu Gideão, claro, para libertar o povo das mãos dos midianitas. Ficou muito claro. E aí mais 2 perguntas me vieram à mente. Por que Deus escolhera um decepcionado com ele para livrar os midianitas? Gideão era um decepcionado com Deus? Por que Deus escolhera Gideão? Será que não existia mais gente fazendo o que Gideão estava fazendo? E ainda tinha até uma certa esperança em Deus? Será que não tinha outras pessoas fazendo a mesma coisa? Por que Deus escolheu Gideão? E a resposta que me veio também foi muito, muito clara. Deus é soberano. Primeira coisa, Deus é soberano. Portanto, Ele escolhe quem Ele quer. Sem papo. Foi Ele que escolheu Gideão. E não Gideão se colocou como voluntário para libertar o povo. Isto se chama soberania de Deus. Isso não se questiona. Soberania de Deus não se questiona. Deus escolheu Gideão porque Ele quis, mesmo Gideão sendo um decepcionado com ele. Deus mesmo assim o escolheu. Aliás, Gideão, mesmo escolhido, escolhido por Deus, ele continuou questionando a Deus. Só que agora, claro, como nós vimos, o tom da conversa mudou um pouco. O tom da conversa mudou um pouco, não, mudou bastante, mudou bastante. Eu aprendi também mais 2 importantíssimas lições nesse diálogo entre
Agora, Deus, não mais aquele homem palpiteiro, mas sim Deus e Gideão. Eu aprendi o seguinte: Deus não pelejará sozinho por mim. Não. Deus não vai lutar sozinho por mim, jamais. Eu terei que fazer a minha parte. E Deus, juntamente comigo, vai me libertar dos meus problemas. Eu não posso cruzar os braços e transferir toda a responsabilidade para Deus. Não. Deus não vai fazer a minha parte. Deus foi muito claro com Gideão aqui. Eu estou contigo e nós vamos destruir os medianitas e todos os outros povos que estão invadindo Israel. O segundo ponto que eu aprendi foi que Deus está ávido, Ele está pronto em me ajudar. Só está esperando eu fazer a minha parte. E nós temos muitos textos na Bíblia que nos mostram isto. O texto mais conhecido que qualquer criança sabe, é aquela história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Os rapazes, as famílias precisaram levar Jesus, aonde está sepultado? Precisaram levar Jesus até lá na sepultura de Lázaro. Chegou lá, agora vocês tirem as pedras. Agora, na hora de dar a vida, foi Deus que deu a vida. Foi Jesus que deu a vida. O que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Deus não faz. Não transfira responsabilidade para Deus, responsabilidade que não é dele. Faça a sua parte. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Teologicamente falando, meus irmãos, isso se chama responsabilidade humana. Deus é soberano, mas Ele não nos isenta de responsabilidades. Deus não nos fez marionetes, que Ele vai comandar e controlar do jeito que Ele quer. Não. Nós temos, sim, responsabilidades. E Deus é soberano, mas não nos isentou de responsabilidade. E as incertezas de Gideão continuaram. E a sua história vai até no verso 8. Aliás, até no capítulo de número 8. E nós não vamos ter tempo para prolongar nossa fala. Então eu desafio os irmãos a lerem, quando chegarem em casa, o restante da história de Gideão. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar muito com os irmãos a respeito da vida de Gideão. Finalizando aqui, meus irmãos, a minha palavra, eu gostaria de colocar para os irmãos as lições, em resumo, as lições que eu aprendi. Eu marquei aqui 9 pontos que eu tirei de proveito, que eu aprendi dessa história de Gideão. 9 pontos. Anotem. Primeiro, quando as coisas vão indo muito bem em minha vida, lentamente eu vou me afastando de Deus, achando que eu sou o responsável pelos meus sucessos. Eu aprendi isto, lendo esses textos, que eu vou me afastando, achando que eu sou o bom. Segunda lição. Às vezes Deus permite algumas dificuldades, ou permitiu algumas dificuldades em minha vida, só para me mostrar que eu sou totalmente dependente dEle, que eu não sou bom. Eu dependo de Deus. Deus às vezes permite coisas. Terceiro ponto. Deus só irá responder meus pedidos de socorro quando eu tiver consciência do porquê do meu problema. Senão Deus não irá responder. Deus não irá responder. O quarto ponto. Deus poderá usar pessoas anônimas para me alertar dos meus desvios de conduta ou de comportamento. Deus poderá usar pessoas anônimas para fazer esse serviço, sim. Quinto, Deus não irá fazer o que é de minha responsabilidade. Deus não irá fazer.
porque ele não é um objeto descartável. Sexto, Deus entende os meus questionamentos e decepções. Deus entende. E no tempo dele, ele me responderá. Deus entende totalmente os meus questionamentos e os meus porquês. Mas Deus vai responder somente no tempo dele. O sétimo, eu não posso permitir que os meus problemas cauterize a minha mente a ponto de eu não ouvir e nem ver os mensageiros de Deus. Quando isso estiver acontecendo, é um sinal de alerta. Acorda. Eu não posso permitir que isso aconteça em minha vida. 8. O mais lindo de tudo que eu acho. Deus não desiste de mim. Deus não desistiu de Gideão. Mesmo ele questionando, fazendo isso, aquilo, Deus não desistiu de Gideão. Deus não vai desistir também de mim, porque eu sou escolhido de Deus. 9. Deus não pelejará sozinho por mim. Eu tenho que fazer a minha parte. E esta minha parte não é só ficar clamando a Deus. Não é só ficar clamando a Deus, transferindo responsabilidade para Deus. Não, é eu fazer a minha parte, botar a mão na massa, como se diz. E eu concluo. Se você, qual tem sido a sua postura diante de um sofrimento? Eu coloquei as minhas aqui. Eu coloquei todas as minhas. Os irmãos perceberam. Qual tem sido a sua postura diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade? Se acovardar e transferir total responsabilidade para Deus? Ou lutar juntamente com Deus? Qual tem sido a sua postura? A minha, muitas vezes, foi de acovardar. Mas daqui a pouco eu levantei a cabeça e fui para a guerra. E estamos aqui. Lembre-se, Deus é soberano, mas não nos isenta de responsabilidades. Em tempo, irmãos, eu tenho ainda 2 grandes heróis bíblicos que tiveram essa mesma postura de Gideão. Um antes de Gideão e um depois de Gideão. Para os irmãos verem que a coisa é séria, não é brincadeira. Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, pressionado pelos egípcios, qual foi a atitude dele? Quis orar a Deus. O que Deus disse a Moisés? Marche, faça a sua parte, abra esse mar. Moisés teve que fazer a parte dele. Deus não destruiu os egípcios. Moisés teve que marchar. O depois de Gideão, Elias, o grande Elias, após ter matado 400 profetas lá de Jezabel, ele teve medo, teve muito medo, porque aquela terrível mulher ameaçou Elias de morte, e Elias vazou, correu, se escondeu em uma caverna, ficou lá escondido com medo, tremendo de medo de Jezabel. O que Deus fez? Foi lá, destruiu Jezabel? Não. Deus encorajou Elias a sair da caverna. Saia daí, rapaz, vá à guerra. Essa foi a lição que eu aprendi, irmãos, com essa história de Gideão. Nós sozinhos, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. Mas nós temos um parceiro, nós temos alguém que está ávido para querer nos ajudar. Basta nós fazermos a nossa parte, e Deus irá fazer a parte dele. Amém, irmãos?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, agora para Te agradecer por essa porção da Tua palavra na qual nós refletimos, Senhor. E nós Te pedimos, Senhor, que os nossos corações abertos, Senhor, não permita jamais que o eu meu fale, Senhor, mas sim que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, Senhor. Abra minha mente, Senhor, não permita que eu coloque tampões nos meus ouvidos para não ouvir os Teus mensageiros, ó Pai, que muitas vezes estão dos nossos lados, muito próximo de nós, e nós não estamos ouvindo, Senhor. Não permitas isso, Senhor. Abra os nossos olhos para nós podermos enxergar esses mensageiros, Senhor. Também, Senhor, cria em nós, Senhor, essa disposição também de não nos entregarmos, Senhor, nas mãos dos nossos inimigos, Senhor, das nossas opressões, das nossas dificuldades, Senhor, mas sim que nós lutemos, Senhor, exatamente como fez Gideão, Senhor. Lutar, Senhor, desesperadamente para pôr a salvo aquele trigo, Senhor. Faça isso em nossas vidas, Senhor. Não permita jamais que nós nos entreguemos, Senhor, aos nossos problemas, Senhor. Que as nossas mentes fiquem cauterizadas, Senhor, e nós nos distanciamos de Ti, Senhor, muitas vezes colocando até responsabilidade sobre Ti, Senhor. Não permita isso, Senhor. Ensine-nos, ó Pai. Ensine-nos, ó Pai, a falar contigo, Senhor. Ensine-nos, ó Pai, a lutar, Senhor, porque nós sabemos que dificuldades, sim, nós teremos. Mas nós sabemos também que a Tua palavra nos garante isto, Senhor, que o Senhor estará conosco a todo momento, Senhor. Basta nós querermos que o Senhor age, o Senhor irá agir. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.